Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar mais um capítulo histórico. James Rodrigues, ex-Real Madrid e São Paulo, entrou na mira do Palmeiras, e a notícia já movimenta torcedores e especialistas. A possibilidade do craque colombiano vestir a camisa alviverde não só gera expectativas, como também reforça o peso do clube no cenário internacional. James, conhecido por seu talento ímpar e visão de jogo, brilhou em competições como a Copa do Mundo de 2014, onde foi o artilheiro e encantou o planeta com gols memoráveis. Apesar de seus altos e baixos nos últimos anos, seu nome ainda carrega o prestígio de alguém que já esteve no topo do futebol mundial. No Palmeiras, o possível reforço chega em um momento estratégico. Após uma temporada de conquistas e afirmação no cenário continental, o Verdão busca renovar seu elenco com jogadores de renome, capazes de alavancar ainda mais o desempenho do time em torneios como a Libertadores e o Mundial de Clubes. James Rodrigues seria, sem dúvida, um nome que traria não só qualidade técnica, mas também impacto midiático. Aos 32 anos, James está em busca de um novo desafio. Recentemente, ele encerrou sua passagem pelo São Paulo, onde teve momentos de brilho, mas não conseguiu corresponder completamente às expectativas. No entanto, a experiência adquirida no Brasil e sua adaptação ao futebol sul-americano podem ser trunfos importantes caso o acordo com o Palmeiras se concretize. Fontes próximas ao jogador indicam que há um interesse mútuo entre as partes. O Palmeiras, conhecido por sua gestão financeira sólida, enxerga na negociação uma oportunidade de ouro para reforçar sua equipe sem comprometer suas finanças. Já James vê no projeto alviverde uma chance de voltar a protagonizar grandes momentos em campo. Os torcedores, como era de se esperar, já começaram a especular sobre a possível contratação. As redes sociais foram tomadas por comentários e montagens de James com a camisa do Palmeiras. Enquanto uns celebram a ousadia do clube, outros ponderam sobre o custo-benefício da contratação, especialmente pelo histórico recente de lesões do atleta. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é um entusiasta de jogadores experientes que podem liderar o elenco dentro e fora de campo. Embora a diretoria ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre as negociações, há rumores de que o treinador português vê James como um jogador capaz de mudar o patamar do time em jogos decisivos. Vale lembrar que o Palmeiras tem histórico de contratar estrelas internacionais, como Dudu e Gustavo Gomes, que se tornaram pilares do time. A chegada de James poderia consolidar ainda mais essa estratégia e atrair novos olhares para o futebol brasileiro. No entanto, nem tudo são flores. A adaptação do colombiano ao estilo de jogo palmeirense e a intensidade do calendário brasileiro é uma preocupação. Além disso, seu salário elevado pode ser um entrave, apesar de o clube contar com um dos maiores orçamentos do futebol sul-americano. O que parece certo é que James Rodrigues, com sua habilidade de decidir partidas e sua experiência em torneios de alto nível, se encaixaria bem em um time com ambições tão grandes quanto as do Palmeiras. Seu possível retorno ao Brasil também reacenderia debates sobre a atração do futebol brasileiro para nomes consagrados. Outro ponto interessante é o impacto que James teria fora de campo. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, sua chegada ao Palmeiras certamente ampliaria o alcance da marca do clube, tornando-o ainda mais reconhecido no cenário internacional. Enquanto as negociações avançam em sigilo, a torcida do Palmeiras sonha com gols e assistências do craque colombiano. Caso o acordo se concretize, será mais um grande movimento do clube em sua busca por hegemonia no futebol, seja como protagonista ou peça fundamental em um elenco recheado de talentos. James Rodrigues tem o potencial de escrever seu nome na história do Palmeiras. Agora resta aos torcedores esperar e torcer para que as conversas avancem. O mercado da bola segue fervendo e o Palmeiras parece disposto a continuar surpreendendo. A pergunta que não quer calar é: veremos James Rodrigues trajando verde e branco em breve? O desfecho dessa história promete emoções e surpresas. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar!
A possível contratação de James Rodrigues pelo Palmeiras também lança luz sobre a crescente atratividade do futebol brasileiro para jogadores renomados no cenário internacional. Há poucos anos, era quase impensável que nomes de peso, especialmente vindos da Europa, considerassem atuar no Brasil. No entanto, a evolução financeira e estrutural de clubes como o Palmeiras tem mudado esse cenário. O Allianz Parque, palco de grandes jogos e conquistas recentes do Verdão, seria um cenário perfeito para James brilhar, acostumado com arenas de primeiro nível como o Santiago Bernabéu e o Allianz Arena. O colombiano certamente se sentiria em casa diante da apaixonada torcida alviverde. O estádio poderia ser o lugar onde James reencontraria sua melhor forma e escreveria um novo capítulo de sua carreira. Além disso, a chegada de James ao Palmeiras poderia aquecer ainda mais a rivalidade no futebol paulista e brasileiro. Imaginar o craque colombiano enfrentando equipes como Corinthians, Santos e Flamengo adiciona um tempero especial aos clássicos e grandes jogos, atraindo a atenção da mídia e dos torcedores. Outro fator que desperta curiosidade é o possível impacto que James teria sobre os jovens jogadores do elenco. Atletas como Endrick e Giovani, que já despertam interesse internacional, poderiam se beneficiar da convivência com um jogador experiente e vencedor. A troca de experiências no dia a dia do clube certamente seria enriquecedora para ambas as partes. Por outro lado, é inegável que o histórico físico de James levanta questionamentos. O Palmeiras, que tem uma estrutura médica e de preparação física de ponta, teria o desafio de gerir sua carga de jogos para evitar lesões e extrair o melhor do atleta. Esse gerenciamento pode ser um fator decisivo para o sucesso da parceria. Curiosamente, a especulação sobre James Rodrigues no Palmeiras também coloca o futebol sul-americano em evidência. Nos últimos anos, grandes estrelas optaram por atuar na MLS ou em ligas asiáticas. Porém, o interesse do Palmeiras por um jogador como James mostra que os clubes sul-americanos estão prontos para disputar grandes nomes no mercado global. Há também o impacto estratégico que essa possível contratação pode representar para o Palmeiras. Com James no elenco, o time ganharia uma referência técnica e tática, capaz de decidir jogos com passes precisos e gols. Sua versatilidade, podendo atuar como meia ou ponta, traria mais opções ao técnico Abel Ferreira em momentos cruciais da temporada. A presença de um nome de peso como James no futebol brasileiro também reforça a importância de competições como a Libertadores. O torneio continental, já tradicionalmente disputado com intensidade, se tornaria ainda mais competitivo e atraente, especialmente para o público europeu, que acompanha nomes conhecidos como o colombiano. Enquanto as conversas seguem nos bastidores, é impossível ignorar o quanto a chegada de James ao Palmeiras ajudaria a fortalecer a imagem do clube no cenário internacional. Patrocinadores, transmissões de jogos e ações de marketing poderiam explorar ao máximo a popularidade do jogador, criando uma ponte entre a torcida brasileira e os fãs de James em todo o mundo. No fim das contas, a possível contratação de James Rodrigues pelo Palmeiras não é apenas sobre um jogador ou um clube, é sobre a consolidação do futebol brasileiro como um destino relevante para estrelas globais. Se James disser sim, sua trajetória no Verdão pode se transformar em um marco tanto para sua carreira quanto para a história do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.